Meus próprios filhos me internaram num asilo, como se eu fosse um móvel velho que já não servia para nada. Me deixaram ali, com uma mala na mão e um "é pro seu bem" na boca. O mais irônico, eles não faziam ideia de que aquele lugar onde me trancaram por conveniência era meu. Eu era o dono. Tinha comprado e construído aquele prédio anos antes, com o pouco que juntei na vida. E nem eu lembrava disso até ver meu nome nos papéis pregados na parede. Fui abandonado, mas não destruído. Aquilo que era para ser meu fim virou meu recomeço. Transformei aquele asilo numa casa de verdade. Dei dignidade para quem também foi esquecido. E mostrei para os meus filhos, sem gritar, sem me vingar, que velho não é peso. Velho é raiz. E quem tem raiz forte não cai fácil. Então escuta essa história até o fim e compartilha com quem precisa ouvir isso. Me conta também qual parte dela tocou teu coração de verdade. E de que cidade você está me ouvindo. Ai, ai. Sabe, meu amigo, não é fácil começar uma conversa dessas. Porque quando a gente carrega uma dor no peito, por mais que o tempo passe, ela não vai embora, não. Ela só aprende a ficar quietinha ali dentro, esperando um dia que a gente resolva contar para alguém. E hoje, talvez seja esse dia. Eu não tenho mais pressa de nada, mas também não tenho mais medo de contar a verdade. Porque chega uma hora na vida que a verdade é tudo o que resta. Meu nome é Antônio, mas o povo da minha cidade sempre me chamou de Tonico. Nasci lá no interior de Minas, num lugar pequeno, de chão batido e céu grande. Vivi uma vida inteira com os pés no barro e o coração na luta. Criei 3 filhos com as mãos calejadas e com a alma sempre tentando acertar. Nunca fui homem de luxo, mas sempre fui homem de palavra. Nunca neguei pão para ninguém, nem afeto. Mas olha, o que eu recebi de volta foi silêncio, foi esquecimento. Foi como se, depois de tanto fazer por eles, eu tivesse me tornado um incômodo, um estorvo. A vida toda eu trabalhei como pedreiro, depois virei mestre de obras, e mais tarde, com muito suor e um tanto de sorte, juntei dinheiro para abrir uma pequena empresa de construção. Foram décadas construindo casa para os outros, ajudando gente a levantar teto e esperança. Meu maior sonho sempre foi garantir que meus filhos tivessem o que eu nunca tive: estudo, dignidade, um lar seguro. Eu e a minha mulher, a minha Maria, fizemos de tudo por eles. Ela era o coração da casa, e eu era o braço forte que mantinha tudo em pé. Mas a verdade, meu amigo, é que quando ela se foi, parece que tudo desmoronou de vez. A Maria partiu num mês frio de julho. Ela adoeceu devagarinho, e eu fiquei do lado dela até o último suspiro. Sabe o que é ver a pessoa que foi seu chão, sua metade, indo embora aos poucos, sem você poder fazer nada? É como se alguém apagasse a luz de dentro da gente. Quando ela se foi, a casa ficou grande demais, e o silêncio doía como um grito. Os meninos vieram para o velório, choraram, me abraçaram, disseram que eu podia contar com eles. Mas logo depois, cada um voltou para sua vida. E eu fiquei ali, no mesmo lugar, com a mesma dor, com a mesma saudade. Nos meses que seguiram, comecei a perceber uma distância estranha. Ligações que não vinham mais, visitas cada vez mais raras, e quando vinham era sempre aquela conversa meio apressada, aquele olhar que desviava, aquele desconforto no ar. Até que um dia, eles chegaram juntos. Os 3, os meus 3 filhos. Sentaram comigo na sala. Achei que vinham me chamar para passar uns dias na casa de um deles, mas não. Vieram com a tal da preocupação. Disseram que eu estava ficando esquecido, que precisava de cuidados, que sozinho eu não ia conseguir mais viver bem. Eu ouvi tudo calado. No fundo, eu já sabia. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali por eles mesmos. Queriam se livrar da culpa, do peso, do velho. Aí veio a bomba. Tinham conseguido uma vaga num lugar bom. Um lar para idosos, com enfermeiros, comida certinha, atividades. Falaram como se estivessem me oferecendo um prêmio.
mas era exílio. Era abandono com palavras bonitas. E sabe o pior? Foi ver nos olhos deles aquele alívio, como se estivessem tirando um peso das costas, como se depois de tudo que eu fiz, eu tivesse me tornado apenas isso, um incômodo. Eu assinei os papéis. Fui em silêncio. Entrei no carro. Olhei pela janela e deixei a minha casa para trás. A mesma casa que construí com as minhas mãos. Eles não sabiam, e talvez nunca vão saber, que naquele momento, dentro de mim, não era tristeza o que dominava. Era outra coisa. Era um plano, porque o lugar para onde eles estavam me levando era meu. Sim, aquele asilo, aquele lar para idosos. Eu havia construído anos atrás como parte de um projeto social em parceria com uma igreja e um grupo de empresários da cidade. Na época, não usei meu nome diretamente na administração. Fiz questão de ficar nos bastidores. Queria que o lugar funcionasse sem precisar da minha figura ali. Só que a vida, com suas ironias, resolveu me levar para lá como hóspede. Chegamos. Fizeram todo aquele teatrinho de recepção. A moça da entrada me chamou pelo nome e sorriu como quem reconhece um velho amigo. Meus filhos nem perceberam. Estavam mais preocupados em assinar os papéis logo, fazer a transferência da responsabilidade e ir embora. E foram. Me deixaram lá, como quem deixa um móvel antigo num depósito. Nos primeiros dias, eu não disse nada. Fiquei observando. O lugar estava bem cuidado. As cuidadoras me tratavam com respeito. Algumas até me olhavam diferente, como quem sabe de alguma coisa. Mas respeitavam meu silêncio. Eu me misturei com os outros moradores. Conversei, escutei histórias. Chorei junto, ri junto. Era como se de repente eu tivesse voltado para um tipo de lar. Não o lar da minha juventude, mas o lar dos esquecidos. E ali, no meio daqueles velhinhos deixados para trás, eu entendi que eu não estava sozinho na minha dor. Mas também percebi uma coisa. Eu ainda podia fazer diferença. Ainda podia ser útil. Então, aos poucos, comecei a sugerir mudanças na rotina. Reorganizei algumas coisas no jardim. Dei ideia para melhorar os horários das refeições. As cuidadoras ficavam meio surpresas no começo. Até que uma delas falou: "Seu Tonico, o senhor é o próprio fundador, não é?" Eu só olhei para ela e sorri. A notícia correu, mas ninguém do lado de fora sabia. Meus filhos continuavam vivendo como se eu estivesse lá, quieto, apagado, longe. E foi aí que decidi planejar o inesperado. Mas isso, deixa eu te contar depois. Antes preciso te dizer uma coisa, porque talvez você que está me ouvindo aí já sentiu essa dor, já sentiu esse abandono. E sabe o que mais machuca? Não é a idade, não é o corpo fraco, é o desprezo. É perceber que aquilo que você construiu com tanto amor virou passado para as pessoas que você mais ama. Mas também aprendi que ninguém pode tirar da gente aquilo que a gente é. E eu nunca deixei de ser pai, nunca deixei de ser homem, e nunca deixei de ser dono da minha própria história. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? A rotina começou como em qualquer outro lugar. Acordava cedo, escutava os passos apressados das cuidadoras indo de quarto em quarto. O barulho da chaleira no refeitório, o som da televisão ligada bem mais alto do que o necessário, talvez para abafar a solidão que morava ali dentro. Eu tomava meu café em silêncio, observando as mãos enrugadas que seguravam as xícaras, os olhares perdidos de alguns companheiros de mesa, e o cansaço nos olhos de quem trabalhava ali por necessidade, mas sem nunca deixar de lado o respeito com os idosos. Era um lugar digno, e isso para mim já era muito. Mesmo sabendo que aquele lar de idosos tinha saído das minhas mãos anos antes, agora era como se eu tivesse voltado à fundação de tudo, só que de outro jeito. Não como homem de negócio, não como doador, não como aquele que decide no papel o que acontece,
Agora eu estava ali como parte do quadro humano do lugar. Um número no prontuário, uma ficha com histórico médico, um quarto com uma cama padrão, um armário pequeno e uma moldura com meu nome pregada na porta, escrita com marcador preto. Nada do que lembrava minha história fora dali me acompanhava. E ainda assim, me sentia em casa. Não por conforto, mas por propósito. Tinha algo ali me puxando para dentro. Alguma coisa que eu ainda precisava fazer. Aos poucos, fui conhecendo os moradores. Não precisei perguntar muita coisa. Gente velha gosta de contar história. E ali não faltavam histórias. Dona Amélia tinha sido costureira a vida toda e ainda bordava melhor que muita gente nova. Seu Ernesto tocava gaita desde os 12 anos e guardava lembranças vívidas da guerra, mesmo confundindo os dias da semana. Dona Teresa falava com o retrato do marido falecido como se ele ainda respondesse. E o mais curioso é que parecia mesmo que respondia, porque às vezes ela sorria e fazia silêncio como quem acabou de ouvir um segredo. Essas pessoas me fizeram enxergar que a velhice não é o fim, como muita gente pensa. É só um outro começo. Um pedaço de vida que exige mais escuta, mais cuidado, mais paciência. Mas ainda é vida. Ali dentro, o tempo era outro. Ninguém corria. Ninguém precisava provar nada. A gente só queria ser visto. E ser visto é diferente de ser olhado. O seu Raimundo, que andava sempre com um caderno embaixo do braço, me chamou a atenção logo de cara. Ele não conversava muito, mas vivia escrevendo. Um dia, tomei coragem e perguntei o que tanto anotava. Ele me entregou o caderno sem dizer nada. Eram poemas, uns com rima, outros não. Uns falavam de saudade, outros de traição dos filhos. E tinha um que me acertou como uma pedrada. Dizia assim: não me jogaram num canto, apenas mudaram de rua e esqueceram o endereço da casa que os criou. Fechei o caderno e devolvi. Não disse nada. Ele também não. Mas naquele momento, a gente se entendeu. A convivência ali não era fácil o tempo todo. Tinha dias que a tristeza pesava. Gente que se trancava no quarto, que recusava comida, que falava sozinha ou esquecia o próprio nome. Tinha noites que alguém chorava baixinho, pensando que ninguém ouvia. Mas a gente ouvia. A gente sente, mesmo em silêncio. A dor na velhice é mais funda, porque não vem só da perda do presente, vem da ausência do passado, das lembranças que ficam e das pessoas que vão. E pior, das pessoas que ficam, mas agem como se tivessem ido embora. Fui me aproximando devagar. Não queria chamar atenção nem levantar poeira. A minha intenção não era tomar controle de nada, mas dentro de mim, uma chama reacendia. E quando a gente reencontra a chama, mesmo na idade que eu tô, é sinal de que ainda tem coisa para ser feita. Comecei ajudando no que podia. Um móvel que precisava de ajuste, um vaso que estava mal posicionado, uma torneira que pingava sem parar. Certa manhã, vi uma cuidadora tentando trocar uma lâmpada num canto alto do refeitório. Peguei a escada, subi, fiz o serviço e desci como se fosse qualquer coisa. Ela me olhou surpresa. Depois veio outra. E mais uma. No fim da semana, eu já era conhecido como o morador que resolve. As cuidadoras mais antigas começaram a se lembrar de histórias sobre a construção do lugar. Comentavam que o fundador era um homem simples, que nunca quis colocar seu nome na entrada, que dizia que o asilo era para servir, não para ser vitrine. Algumas começaram a desconfiar. Uma delas, a Jéssica, veio me perguntar na lata: "Seu Tonico, o senhor é o dono daqui, não é?" Eu sorri. Não confirmei, nem neguei. Ela sorriu de volta e disse: "Achei que sim. Só um dono cuida desse jeito." A partir dali, algumas portas internas se abriram. Passei a participar de reuniões informais, a dar sugestões sobre cardápio, limpeza, rotina. Ninguém me tratava como chefe, me tratavam como parte. E isso para mim valia mais. Mas por dentro, eu ainda carregava o peso dos meus filhos. Eu pensava neles todos os dias.
Tentava lembrar de momentos bons, de quando me chamavam de pai com afeto, de quando me pediam ajuda para consertar brinquedo, bicicleta, coração partido. Eu me perguntava onde foi que a conexão se perdeu. Talvez depois da morte da Maria. Talvez antes. Às vezes, a ausência de quem era o elo maior desfaz o nó da família. E ninguém sabe amarrar de novo. Não tinha raiva deles. Tinha dor. Tinha saudade. Tinha uma vontade imensa de perdoar, mas também de ser perdoado, por algo que eu talvez nem tivesse feito. Porque na velhice, a gente não quer explicações. A gente só quer presença. Quer que alguém segure nossa mão sem pressa, que traga um café sem motivo, que apareça só para ouvir nossa respiração. E eles desapareceram. Foi aí que a ideia do plano começou a tomar forma. Um plano simples, sem grandiosidade, nada de vingança ou surpresa teatral. Eu queria só que eles vissem o que ignoraram, que conhecessem o lugar que rejeitaram para mim, como se fosse um depósito, e descobrissem que ali eu tinha reencontrado sentido. Pensei em convidá-los para um evento que ia acontecer dali a 2 meses, o aniversário de 15 anos do asilo. A Cláudia, diretora atual, estava organizando uma pequena celebração. Sugeri transformar o evento em algo maior, uma homenagem aos fundadores anônimos, aos moradores mais antigos, às histórias que sustentavam aquele espaço. Ela topou e me deu carta branca para preparar tudo como eu quisesse. Juntamos equipe, moradores, funcionários. Fomos revirando caixas de fotos antigas, documentos, jornais velhos. Escrevemos uma linha do tempo nas paredes do corredor principal, com imagens e frases de cada fase do asilo. E no centro da exposição, uma mesa com 3 cadeiras vazias, uma para cada filho meu. Só que eles ainda não sabiam disso. Também escrevi cartas, uma para cada um deles, mas não eram cartas de cobrança. Eu só contei essas histórias. Histórias deles, histórias nossas, histórias da Maria. E no final, um convite, simples, direto, sem explicações. Gostaria muito que você viesse. Vai ser importante. Com carinho, papai. Dobrei com cuidado. Pedi a Cláudia que enviasse sem remetente. Só o convite. Depois disso, voltei à rotina. Continuei os reparos, os cafés, as conversas lentas no jardim. O seu Raimundo me presenteou com mais um poema, dessa vez dedicado a mim. Era bonito. Dizia que eu era o homem que constrói por dentro, com martelo na alma. Guardei aquilo como se fosse medalha. Dona Amélia fez questão de costurar uma camisa nova para mim pro evento. Dona Cecília pintou uma flor numa tela de pano para pendurar na entrada. Todos os moradores estavam animados, porque aquele evento não era só uma comemoração. Era um lembrete de que ainda existimos. Na semana do evento, chegou a resposta de um dos filhos. A carta veio pelo correio, assinada. Disse que não sabia se conseguiria ir, que estava viajando a trabalho, mas agradecia o convite. Era o do meio, o que sempre foi mais distante, mais prático, menos emotivo. Li e guardei. Dos outros 2, nada. A dor continuava, mas ao mesmo tempo, uma paz estranha me envolvia, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando para ser salvo. Eu estava de algum jeito salvando a mim mesmo. E aos poucos, salvando também os outros que viviam ali comigo. Talvez o que a gente mais precise no fim da vida seja reaprender a ser importante para alguém, mesmo que esse alguém seja outro velho, sentado ao nosso lado, em silêncio. O dia do evento se aproximava, e com ele, coisas que eu nem imaginava estavam por vir. Na manhã do evento, acordei antes do sol. O céu ainda estava meio azul escuro, com aquela luz pálida que só aparece em dias que prometem alguma coisa. Sentei na cama por uns minutos, só escutando. O som da respiração dos outros quartos, os passos leves de quem acordava para começar a preparar tudo. Não era um dia comum, o lar inteiro parecia respirar diferente. Levantei devagar, me olhei no espelho, passei a mão na barba
Ajeitei o cabelo do jeito que a Maria gostava. Vesti a camisa que Dona Amélia costurou com tanto carinho, azul clara, com pequenos detalhes no punho. Ela disse que combinava com o meu jeito de homem que fala pouco, mas quando fala, pesa. Achei bonito isso. Guardei no peito. Lá fora, o movimento era grande. Equipe montando tendas no jardim, organizando as cadeiras de rodas para que todos pudessem assistir confortavelmente. A Cláudia dava instruções sem levantar a voz. Liderança bonita, aquela, que comanda com respeito e não com medo. Os moradores estavam animados, e isso me alegrava mais do que tudo. O seu Raimundo lia alto um de seus poemas na varanda, ensaiando para a leitura que faria depois do almoço. Dona Teresa enfeitava o retrato do marido com florzinha de pano. Cada um se ocupava da sua maneira. Cada um tentando deixar a própria marca naquele dia. Fui chamado para uma pequena roda, onde a Cláudia agradeceu discretamente minha ajuda nos preparativos. Ela me olhou nos olhos e disse, sem precisar que ninguém mais ouvisse: "O que o senhor fez aqui dentro foi mais do que ajudar, foi devolver vida." Fiquei quieto, apenas balancei a cabeça. Porque às vezes o que mais vale é o que a gente escuta em silêncio. A programação estava toda certinha. Missa simples de manhã, almoço especial com pratos escolhidos pelos próprios moradores, música ao vivo no pátio e depois a tal homenagem que eu tinha ajudado a planejar. Uma exposição com fotos antigas, histórias escritas em papel reciclado penduradas por barbantes no corredor, objetos doados pelos idosos contando suas memórias. E no fim do corredor, a mesa com as 3 cadeiras vazias. Aquelas cadeiras ficaram ali como quem espera visita. Cada uma com um nome escrito em papel dobrado. Marcos, Cláudio, Felipe, meus filhos. Não era um apelo, era um lembrete. Um lugar reservado para a presença caso ela decidisse aparecer. Eu tinha evitado pensar muito nisso nos dias anteriores. Não queria me iludir. Só um deles tinha respondido à carta, e mesmo assim, sem confirmar nada. Os outros 2, nem sinal. E o pior não era a ausência, era o silêncio. Mesmo assim, enquanto eu andava entre as decorações, cumprimentando um e outro, ajudando a ajustar os detalhes finais, lá dentro, no fundo do meu peito velho, ainda morava uma esperança miúda. Não daquelas esperançosas que saltam, mas daquelas que resistem, feito raiz de árvore antiga. A missa foi bonita, simples, sincera. O padre falou sobre o tempo. Disse que tudo que tem valor demora a crescer. E tudo que é profundo precisa de silêncio para ser compreendido. Disse que o amor nunca deixa de existir. Ele só muda de forma. Me pegou. Olhei para o lado e vi Dona Cecília enxugando o canto do olho. Peguei sua mão com carinho. Ela apertou a minha de volta. O almoço correu bem. Muitos risos, comida farta, música tocando baixinho. Até bolo teve, com parabéns e tudo. O lar estava de festa, e isso para um lugar onde a tristeza costuma morar em silêncio, já era milagre. Depois do almoço, começou a homenagem. Um por um, moradores e funcionários contavam pedaços da história daquele lugar. Falaram de gente que já se foi, de sonhos que ficaram e de vitórias discretas. Como o dia em que conseguiram um convênio novo, ou quando uma senhora reencontrou a filha depois de 20 anos. Histórias simples, mas cheias de peso. Chegou a vez do seu Raimundo. Subiu com seu caderno, mãos trêmulas. Leu um poema chamado Casa que Abriga a Saudade. Cada palavra era como se ele tivesse escrito para mim, embora falasse de todos. No final ele disse: essa casa aqui é feita de memória. E hoje, mais do que nunca, ela lembra que todos nós ainda estamos vivos. Foi então que notei um movimento no portão. 2 homens de terno discretos, falando com uma funcionária. Meu coração deu um pulo. Reconheci um deles de longe. O Cláudio, meu filho do meio. O prático. O homem de negócios. O outro era o Felipe, o mais novo, o sensível. Aquele que, quando pequeno,
Chorava quando eu saía para trabalhar sem dar beijo na testa. Não vi o Marcos, o mais velho, o que liderou aquela conversa que decidiu me internar. Eles entraram devagar, olhando tudo com uma mistura de surpresa e desconforto. A funcionária os conduziu até as cadeiras reservadas. Sentaram-se. Não disseram nada, só ficaram ali, olhando. O Felipe visivelmente emocionado. O Cláudio, difícil de ler, mas estavam ali. Eu continuei parado. Não fui cumprimentar. Não naquele momento, não por orgulho, mas porque aquela parte da história precisava se desenrolar sozinha. Eles precisavam ver, precisavam ouvir, precisavam sentir o que aquele lugar representava. A homenagem terminou com a Cláudia contando a história do fundador. Não citou meu nome, mas deixou claro que ele estava entre nós. Disse que o lar tinha nascido do sonho de alguém que acreditava que dignidade não é luxo, e que, mesmo no silêncio, seguia ali, construindo com amor. Depois disso, houve um momento de música, com um rapaz do bairro tocando violão. As cadeiras foram empurradas, a tarde virou fim de tarde. Um sol bonito atravessava as árvores do jardim. E ali, entre idosos, cuidadoras, funcionários e 2 filhos reaparecidos, a vida continuava. Só no finalzinho, quando quase todos já tinham voltado para os seus quartos, os 2 se aproximaram, devagar. O Felipe veio primeiro, me abraçou forte. Não falou nada, só ficou ali, segurando. O Cláudio estendeu a mão. Eu apertei. Ele disse: "Desculpa, pai", e abaixou a cabeça. Não houve discurso, não houve explicações. Nem precisava. O silêncio entre a gente era cheio de palavras. Eu senti, não sei se foi perdão, mas foi começo. A vida é assim, meu amigo. Às vezes a gente planta coisas que demoram uma vida para florescer. Às vezes elas não florescem. Mas o que importa é continuar plantando. E naquele dia, senti que alguma coisa finalmente tinha brotado. No dia seguinte ao evento, a casa estava mais silenciosa do que o normal. Talvez por cansaço, talvez por respeito. Cada idoso em seu quarto, descansando do que, para muitos, tinha sido o dia mais cheio de emoção em anos. Os corredores pareciam respirar mais devagar. As flores do jardim ainda estavam lá, firmes, coloridas. Mas o vento tinha outro som. Acordei com a claridade atravessando a janela. Não tão cedo como de costume. O corpo pedia descanso, mas era o peito que estava mais pesado. Um tipo de cansaço que vem quando o que você sente não tem nome exato. Era alegria, sim, mas era também um tipo de medo. Medo de acreditar, medo de esperar demais. Ainda lembrava bem do abraço do Felipe. Forte, silencioso, de um filho que um dia foi menino chorão e que agora me envolvia como quem queria dizer sem palavras: "Eu vi". E a mão estendida do Cláudio, uma mão trêmula, rápida, com um "desculpa, pai", sussurrado entre dentes apertados. Não houve conversa depois. Eles não ficaram muito tempo. Disse a Cláudia que precisavam voltar, que não podiam demorar. Foram embora como chegaram, discretos, mas não vazios. O Marcos, o mais velho, não apareceu. Não mandou mensagem, nem uma carta. Mas não vou fingir que me surpreendi. De todos, ele sempre foi o mais duro, o mais fechado. Talvez por carregar mais peso, talvez por querer carregar menos de mim. Nunca entendi bem, e parei de tentar. O que dói não é a ausência dele no evento. É lembrar que a última coisa que ele me disse foi: "O senhor não pode mais viver sozinho, pai." Como se a minha idade anulasse a minha história. Levantei da cama devagar. A camisa azul ainda estava pendurada na cadeira. Olhei para ela por um tempo. Pensei em dobrar, mas deixei ali. Como quem deixa uma lembrança para visitar depois. Lavei o rosto. Me olhei no espelho e percebi que havia algo diferente nos meus olhos. Não era felicidade. Era uma espécie de descanso. Como se um pedaço de mim tivesse, enfim, sido ouvido. Desci para o refeitório. Pouca gente ali. Os poucos que estavam me olharam e sorriram.
Um sorriso mudo, cheio de cumplicidade. Dona Cecília me chamou para sentar ao lado dela. Disse: "O senhor está com o semblante mais calmo, Tonico. Ontem foi bonito demais." A gente merecia. Assenti, mas não consegui dizer nada. Peguei o pão, bebi o café, olhei em volta. Me senti grato por aquele silêncio que acolhe em vez de afastar. Depois do café, fui andar pelo pátio. Sentei no banco de sempre, o mesmo banco onde, dias antes, eu e seu Raimundo conversamos sobre o que é envelhecer sem se apagar. Ele veio logo depois, sentou ao meu lado, puxando o caderno como sempre. Não abriu. Ficou com ele no colo. Disse apenas: "Eles vieram." Eu confirmei com a cabeça. "2 deles", completei. "O terceiro não." Ele coçou o queixo, respirou fundo e disse algo que me atravessou. "Às vezes o filho que mais se parece com a gente é o que mais nos culpa." Fiquei em silêncio, porque eu sabia que era verdade. O Marcos sempre carregou muito de mim. O jeito de andar, a mania de resolver tudo sozinho, o orgulho disfarçado de firmeza. Talvez seja por isso que se afastou tanto. Talvez olhe para mim e enxergue nele mesmo. E isso para alguns é difícil demais. Depois que o Raimundo foi, fiquei ali mais um tempo, pensando, não em como resolver, mas em como continuar. E foi ali que decidi começar a escrever. Não cartas, não pedidos, nem recados, mas só pensamentos. Peguei um caderno velho, capa dura, daqueles que sobram em estoque de escola. Escrevi a data. E depois uma frase só. Ser pai é não saber se fez certo, e mesmo assim, continuar amando como se tivesse. Fechei. Guardei na gaveta. E senti um alívio pequeno. Como se ao escrever, eu organizasse a bagunça aqui dentro. Nas semanas que seguiram, a vida voltou ao ritmo normal. A missa de domingo, o jogo de dominó na varanda, os cochilos após o almoço, os dias de chuva onde todo mundo ficava mais calado. Mas havia algo diferente. Os funcionários pareciam mais atentos, os moradores mais vivos. A Cláudia passou a me chamar com mais frequência para reuniões administrativas. Disse que minha presença inspirava e que os mais jovens da equipe estavam aprendendo só de me observar. Eu sorria, mas por dentro ficava pensando o quanto a gente pode ensinar só por continuar de pé. E foi numa dessas tardes lentas que o telefone do lar tocou. Era o Felipe. Pediu para falar comigo. Me chamou de pai. Disse que queria vir me visitar no fim de semana. Só ele, sem pressa, sem horário. Disse que não precisava de motivo. Só queria conversar. Desliguei o telefone e fiquei um tempo com ele na mão. Como se o aparelho ainda tivesse a voz dele ali dentro. Me deu uma saudade boa, daquelas que doem, mas aquecem. Ele veio no sábado. Chegou com um pote de doce de leite que, segundo ele, era da mesma marca que a mãe dele gostava. Sentou comigo no jardim. Não falou muito, nem eu. Falamos de coisas simples. Da rua onde morávamos, do cachorro que tivemos, da vez que fomos à praia e a Maria levou 3 dias para tirar a areia do ouvido. Rimos. E choramos um pouco também. Ele disse que errou, que deveria ter me escutado mais, que não sabia que o asilo era meu, mas que, mesmo que soubesse, talvez ainda teria feito o mesmo por medo. Medo de ver o senhor cair e não estar lá para segurar. Eu olhei para ele e disse: "Filho, eu já caí muitas vezes, e na maioria delas, levantei sozinho. Mas sabe o que mais doeu? Foi cair em silêncio, sem ninguém nem ver." Ele abaixou a cabeça, me abraçou de novo, aquele abraço sem pressa, que não pede desculpa, só diz: "Tô aqui." Ficou por algumas horas. Depois foi embora dizendo que voltaria. Não prometeu nada e eu não cobrei, porque a essa altura, o que a gente precisa é só presença, mesmo que pouca. Cláudio não ligou, não escreveu, mas mandou dias depois uma doação pro lar. Em nome da empresa dele. Valor generoso, em silêncio, do jeito dele. Frio? Talvez, mas às vezes, o que a pessoa consegue dar é isso, e já é alguma coisa. Marcos,
Ainda nada. E isso, sim, continua doendo. Mas aos poucos, tô aprendendo a deixar essa dor respirar. Não para ela sumir, mas para ela não me sufocar. O caderno onde escrevo já está quase na metade. Nele, anoto frases soltas, lembranças da Maria, cheiros que vêm do nada e, principalmente, aquilo que ainda quero dizer, mesmo que ninguém leia. Uma dessas frases escrevi logo depois da visita do Felipe. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sangrar. E acho que é isso que estou tentando fazer agora. Lembrar sem sangrar. Lembrar e ainda assim sorrir. Porque apesar de tudo, eu continuo sendo pai. E pai. É isso. É raiz que não se vê, mas que ainda sustenta a árvore. Mesmo quando os galhos crescem para longe. Os dias voltaram a seguir o compasso lento que a velhice impõe. Mas alguma coisa dentro de mim já não era a mesma. Não era a felicidade. Essa palavra grande demais para o que se sente quando se tem mais passado do que futuro. Mas era uma leveza nova, uma espécie de aceitação tranquila. Como quem entende que certas coisas não precisam mais se resolver. Só precisam encontrar um lugar dentro da gente para parar de doer. Felipe voltou a me visitar 2 semanas depois da primeira conversa. Dessa vez, veio sem pressa. Trouxe um casaco de lã que, segundo ele, a Maria tinha feito para mim muitos anos atrás. Estava guardado num armário velho na casa da irmã dela. Quando ele me entregou, eu reconheci na hora. O cheiro da minha mulher ainda morava ali. Não disse nada. Abracei o casaco. Senti que, por um instante, ela estava de volta. Às vezes, são os objetos que nos abraçam quando as pessoas já não estão mais aqui. A gente se sentou no mesmo banco de sempre, o do canto do jardim. Ele trouxe 2 cafés numa garrafa térmica. Não sei se ainda gosta forte assim, disse. Respondi. Forte é o único jeito que café deve ser. Rimos, como rimos quando a dor dá um descanso. Dessa vez ele falou mais. Me contou sobre o filho mais novo, sobre a dificuldade que tem em equilibrar trabalho e tempo em casa. Falou dos medos dele, da sensação de estar sempre devendo para a esposa, para os filhos, para o emprego. E agora para mim. Disse que às vezes se sente como um equilibrista em corda bamba. Falei para ele. Filho, o problema não é cair. O problema é achar que precisa se manter de pé o tempo todo sozinho. Não precisa. Nunca precisou. Ele ficou em silêncio. Depois me perguntou. O senhor se sente sozinho aqui? Pensei um pouco. Disse. Sozinho a gente sempre se sente, de um jeito ou de outro. Mas aqui, sou menos invisível do que fui nos últimos anos fora daqui. E isso já é muita coisa. Ele ficou mais tempo dessa vez. Me ajudou a regar as plantas do pátio, conversou com a dona Cecília, escutou uma música antiga que o seu Raimundo colocou no radinho, um samba de raiz, desses que a gente ouvia quando as crianças ainda corriam no quintal. Antes de ir embora, Felipe me disse: queria ter feito diferente, pai, mas talvez agora eu ainda consiga fazer alguma coisa. Eu apenas coloquei a mão no ombro dele e disse: você já está fazendo, filho, já está fazendo. Cláudia, a diretora, percebeu a mudança. Disse que a minha presença ali não era só importante, era necessária. Começou a me pedir ajuda em decisões do dia a dia, troca de fornecedor, mudanças na rotina dos banhos, adaptação nos quartos de novos residentes. Eu me envolvi com naturalidade. Nunca impus, só sugeri. Mas aos poucos, os funcionários passaram a me escutar como se eu fosse parte da engrenagem do lugar. E talvez fosse mesmo. Eu era o velho que não tinha ido ali para morrer. Tinha ido, sem querer, para continuar vivendo. Os outros moradores também começaram a me procurar. Um por um, com histórias que às vezes não eram nada mais do que desabafos. Dona Amélia me perguntou se ela estava esquecendo demais, se isso significava que estava indo embora aos poucos. Seu Ernesto quis saber se o filho que nunca veio ainda pensava nele. Dona Teresa disse que sonha com o marido toda noite, mas acorda triste porque no sonho ele nunca fala nada. E eu escutava. Não prometia resposta, mas oferecia escuta.
E isso, muitas vezes, era mais do que eles já tinham recebido em muito tempo. Meu caderno de anotações virou quase um diário. Escrevia frases soltas, às vezes trechos inteiros de conversas, memórias que vinham de repente enquanto eu tomava café ou ouvia alguma música de rádio. Um trecho que escrevi num fim de tarde nublado foi: a velhice não é ausência de futuro. É só um tipo diferente de esperança, menor, mais silenciosa, mas ainda viva. A presença dos meus filhos ainda era assunto que rondava meus pensamentos. Cláudio não voltou a me procurar, mas mantinha contato com a administração. Doações, melhorias, envio de mantimentos. Era o jeito dele de aparecer sem aparecer. Eu aceitei. Cada um dá o que tem. Às vezes, é tudo o que consegue. E foi por volta do fim daquele mês que algo aconteceu. Marcos mandou uma carta, uma folha só. Escrita à mão, letra dele, inconfundível. Começava com pai. Não meu pai, não Tonico. Apenas pai. No texto, ele não explicava. Não pedia desculpas. Dizia apenas que tinha assistido ao vídeo da homenagem, que reconheceu o lugar e ficou em silêncio por dias. Disse que teve raiva de si mesmo, que pensou em ligar, depois desistiu. Que pegou o carro para vir e deu meia volta. E que agora, depois de tudo, só queria que eu soubesse que ele leu as cartas. Todas. E que guardou. Que pensava em mim toda semana. Que ainda não sabia o que dizer, mas que estava tentando. Li a carta devagar. Com olhos molhados, sim, mas com o coração firme. Guardei entre as páginas do meu caderno. Escrevi logo abaixo. Mesmo o silêncio pode dizer: me espera. E às vezes, é tudo o que temos. Não sei se ele virá. E sinceramente não preciso mais saber. Porque na ausência dele já não me grita como antes. Agora é só um espaço. Um silêncio que aos poucos fui aprendendo a respeitar. Os dias seguiram. Felipe voltou mais algumas vezes. Trouxe o neto. Mostrou onde era a minha foto na parede da fundação. Disse que queria que o menino me conhecesse. Esse aqui é o seu avô, meu filho. O homem que construiu o lugar onde a gente reaprendeu a se encontrar. E o menino me abraçou. E eu chorei. Não de tristeza, mas de lembrança. Lembrança de que ainda existo. Comecei a escrever um livro. Não para publicar, só para deixar. Com histórias da construção do lar, do nascimento dos meus filhos, da Maria, dos tombos e recomeços. Um capítulo por vez. Sem pressa. Como quem sabe que não precisa correr mais, só contar. Porque a vida, no fim das contas, é isso. Um monte de histórias esperando para ser ouvidas. Acordei com o canto de um passarinho que vinha sempre pela manhã, mas naquela terça ele cantava mais perto. Abri a janela devagar. Lá estava ele, no galho da árvore torta perto do muro do jardim, cantando sem pressa, como se soubesse que tinha tempo. Fiquei uns minutos ali, parado, respirando o cheiro do orvalho e deixando o som entrar. E pensei, se até um passarinho canta sem plateia, por que é que a gente passa tanto tempo querendo ser notado? Voltei para a mesa. O caderno já estava ali, aberto na última página escrita. Passei a mão nas folhas com cuidado, como quem toca uma lembrança. Escrever virou um hábito tão natural quanto tomar café. A diferença é que o café passa, a palavra fica. E é nela que venho colocando os pedaços que ainda guardo da minha vida. As dores, sim, mas também os risos, os cheiros, os ensinamentos que nem sei se ensinei. Tinha começado a organizar o que chamei de as memórias que não cabem no silêncio. Era meu jeito de deixar algo, mesmo que ninguém leia. Porque veja bem, eu sei que a maioria das coisas que vivemos some no tempo, mas tem coisa que precisa ficar. Nem que seja para um neto descobrir um dia, ou para uma cuidadora encontrar num canto de armário e ler baixinho no intervalo do turno. Naquela mesma semana, seu Ernesto piorou. Já vinha adoecendo devagar. O olhar dele já não segurava firme. O corpo cedia aos poucos, mas a dignidade, essa nunca faltou. Era um homem simples, mas de presença forte.
Tinha um jeito de olhar que fazia qualquer um se ajeitar na cadeira. Era respeitado, e por isso sua fraqueza nos doía mais. Era como se um pilar estivesse trincando diante de nós, e ninguém soubesse bem o que fazer. Passei a visitá-lo todos os dias. Ficávamos em silêncio quase sempre. Às vezes eu lia alguma coisa para ele, um trecho do meu caderno, ou um poema do seu Raimundo. Ele não respondia muito, só piscava devagar. Mas em certos momentos, segurava minha mão, e isso bastava. No penúltimo dia dele, me chamou com um fio de voz. Disse: "Não deixe esse lugar virar só um lugar." Eu entendi. Porque o que a gente constrói com amor, com história, com gente de verdade, não pode virar só endereço. Tem que continuar sendo lar. Prometi a ele que não deixaria. Ele sorriu com um canto de boca. E dormiu. No dia seguinte, foi embora. Devagar como viveu. A ausência dele foi sentida por todos. A cadeira do café da manhã ficou vazia por dias. Dona Cecília chorou. Cláudia fez questão de fazer uma pequena homenagem, com fotos, flores e silêncio. Porque até a despedida pode ser bonita, quando se viveu com inteireza. A morte do seu Ernesto me fez pensar no meu próprio tempo, no que ainda me resta. Não com medo. Eu já fiz as pazes com o fim há tempos, mas com responsabilidade. Porque quando a gente percebe que o relógio já está nos minutos extras, é que começa a escolher melhor como gasta cada segundo. Foi nessa época que Felipe voltou. Dessa vez diferente. Trouxe o neto de novo, mas também trouxe algo que eu não esperava. Disposição. Sentou comigo por horas. Disse que começou a reler as cartas que escrevi, que algumas frases ficaram marcadas. Me perguntou sobre a infância dele, não as coisas grandes, mas as pequenas. Quis saber o que ele gostava de comer quando era menino, como era o riso da mãe dele quando o pegava no colo, qual foi o primeiro brinquedo que estragou. Respondia uma a uma, com calma, como se recontasse uma história que também era minha. No fim da visita, ele me disse: "Pai, quero te ajudar com o lar. Não sei como, mas quero. Me deixa aprender contigo enquanto o Senhor ainda está aqui." Eu olhei para ele. Vi meu menino, não o homem de barba feita e sapato caro. Vi aquele que dormia no sofá esperando eu chegar tarde da obra. E respondi: "Então senta aqui, porque isso tudo que a gente construiu precisa continuar nas mãos de quem entende o valor de olhar nos olhos." Começamos a conversar sobre a gestão do lar. Chamei Cláudia, expliquei minhas ideias, disse que não queria mais ser figura invisível, que era hora de deixar claro que o lugar tinha dono, sim, mas mais do que isso, tinha alma. E que essa alma precisava seguir viva, mesmo quando eu já não estivesse mais ali para contar as histórias. Combinamos que aos poucos, Felipe começaria a acompanhar as reuniões internas, veria de perto como funcionavam os contratos, os atendimentos, as doações, as melhorias, e que Cláudia continuaria sendo o coração da casa, porque ela era mesmo. E o coração não se troca. Nesse meio tempo, Cláudio escreveu. Não ligou, nem apareceu. Mas mandou uma carta, curta, objetiva, dizia que estava orgulhoso do irmão, que admirava o que estava sendo feito, e que mesmo de longe, queria apoiar financeiramente, sem interferência. Ofereceu parceria com a empresa dele para garantir manutenção, suprimentos e, principalmente, garantir que ninguém ali passasse necessidade. Guardei a carta ao lado da do Marcos. Não sei se um dia eles virão juntos, mas senti que, mesmo à distância, havia um tipo de reconciliação acontecendo. Não como nos filmes, com abraços e lágrimas, mas como é na vida real, com gestos. E a vida, bem, ela seguiu. Dona Teresa me pediu para escrever um bilhete de amor como se fosse do marido dela. Disse que ia colocar na cabeceira para sonhar melhor. Escrevi. Ela chorou e me deu um beijo na testa. Seu Raimundo me deu um poema com meu nome. Tonico, o que não esquece, o que planta casa no coração dos outros. Guardei também. O caderno está quase no fim. Penso em encadernar.
Deixar na biblioteca do lar. Escrevi na contracapa: este livro não é meu. É de todos que ainda acreditam que amar ainda vale. O tempo tem sido generoso. Os dias, mesmo lentos, têm sentido. As dores continuam. O corpo pesa, mas a alma... Ah, meu amigo, essa tá mais leve do que nunca. As folhas do meu caderno já estavam quase todas preenchidas quando a Cláudia me chamou para conversar numa manhã de sexta. Era cedo, o café ainda fumegava nas xícaras e a mesa do refeitório cheirava a pão fresco. Ela sentou do meu lado, com um envelope nas mãos. Me olhou daquele jeito respeitoso que ela sempre teve, como quem reconhece a história no silêncio de um homem velho, e disse: seu Tonico, chegou a hora da gente oficializar algumas coisas. Abri o envelope. Era um documento simples. Nele, constava a formalização do nome do lar. Lar Comunitário Maria das Dores, em homenagem à minha mulher, que tantos anos atrás sonhou esse lugar comigo, ainda em cima de papel de pão, enquanto a gente tomava café preto e falava de dignidade. O nome dela estaria na entrada, em uma placa de madeira que Felipe mandou esculpir. Disse que era o mínimo. Eu só assenti, com o nó na garganta engolido junto com o gole quente de café. O documento também formalizava a nova gestão do lar. Cláudia, como diretora-geral, e Felipe como parceiro responsável por desenvolvimento e continuidade. Meu nome ficava como fundador e conselheiro vitalício. Um título simbólico, mas cheio de peso para mim. Assinei sem hesitar. Não por querer poder, mas por finalmente entender que legado é o que a gente deixa quando para de tentar controlar tudo. A placa chegou uma semana depois. De madeira rústica, simples, bonita. Lar Comunitário Maria das Dores. Aqui mora o tempo com dignidade. Quando instalaram, pedi para ficar sozinho por uns minutos diante dela. Passei a mão nas letras, senti o cheiro da madeira nova, olhei para o céu. Disse em voz baixa: tá aqui, meu amor. O que era sonho virou abrigo. E fiquei ali um tempo, só escutando o vento. Aquele mesmo vento que sempre me trouxe lembranças boas e que agora parecia sussurrar paz. Naquele mesmo mês, recebemos um novo morador, um senhor chamado Vicente. Homem grande, de mãos largas, expressão dura. Chegou calado, de cara fechada, empurrado por um dos filhos, que mal olhou nos olhos dele ao deixá-lo na recepção. Cláudia tentou conversar, mas ele não respondeu. Só assentiu e foi para o quarto, arrastando a mala pequena e a dor que, mesmo sem dizer, todo mundo via de longe. Nos primeiros dias, Vicente não falava com ninguém. Comia em silêncio, evitava o pátio, recusava participar de qualquer atividade. Era como se ainda estivesse em luta com o fato de estar ali. E eu entendia, porque aquele silêncio era o mesmo que eu carreguei quando fui deixado naquele mesmo lugar, sem saber que era meu. Esperei. Não fui logo. Esperei ele se acostumar com a presença. Até que um fim de tarde, vi ele sentado sozinho no banco do jardim, olhando para o nada. Me aproximei devagar. Sentei do lado sem falar. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois disse: também cheguei aqui calado. O silêncio é bom, mas quando começa a doer, vale a pena dividir. Ele não respondeu, só olhou de lado. Depois de um tempo, murmurou: fui deixado. Como quem larga bicho velho na estrada. A frase bateu em mim, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Coloquei a mão no ombro dele, disse: aqui, a gente é velho sim, mas nunca é bicho. Aqui, a gente é gente. Ele virou o rosto, os olhos marejados, disse: faz tempo que ninguém me diz isso. E foi embora para o quarto. Nos dias seguintes, ele foi se abrindo aos poucos. Não virou falante nem sorridente, mas passou a aparecer. Tomava café do meu lado, ajudava-te a arrumar as cadeiras. Um dia contou que foi marceneiro. Noutro, que perdeu a esposa faz 5 anos. Aos poucos, o lar foi virando casa para ele. E eu vi, mais uma vez, o ciclo se repetir. Porque envelhecer é isso. Aceitar que a gente pode começar de novo, mesmo quando parece tarde demais.
Minha rotina já era outra. Acordava cedo, escrevia um pouco, caminhava devagar pelos corredores, cumprimentava um por um, escutava. Às vezes, nem precisava dizer nada. O seu Raimundo me chamava de o relógio que não atrasa. Disse que minha presença era como o som do sino da igreja. Dava sentido aos dias. Felipe continuava vindo com frequência. Às vezes trazia o neto, outras vezes vinha só, com papéis, ideias, perguntas. Me respeitava. Não me tratava como velho ultrapassado, mas como raiz. E isso me dava orgulho, porque ver meu filho reconhecendo não só o pai, mas o homem que construiu algo, me fazia sentir inteiro de novo. Recebi uma carta do Marcos. Simples. 3 frases. Pai, não sei se consigo ir, mas tô lendo tudo. Obrigado por ainda me amar, mesmo assim. Li devagar, guardei no caderno e escrevi logo abaixo. Amar um filho não é escolha, é condição. E segui o dia. Nos últimos tempos comecei a notar que meu corpo cansava mais fácil. O caminhar era mais curto, a respiração mais pesada em certos momentos. Nada que assustasse, mas sinais de que o tempo seguia seu rumo. A Cláudia insistia para fazer exames. Felipe também. E eu aceitava. Não por medo, mas por respeito a quem ainda se importa. Comecei a organizar o que deixaria para trás. Separei o caderno, pedi para Cláudia guardá-lo quando eu me fosse. Escrevi uma carta para cada filho, uma última, curta, só dizendo, fui inteiro, mesmo nos pedaços. Escrevi uma para Maria também. Deixei num envelope branco, sem nome, só com a data do nosso casamento. Pedi que fosse colocada na minha gaveta pessoal. Nada mais. Num fim de tarde, sentei no mesmo banco de sempre. O céu alaranjado, o som da vida acontecendo devagar. Dona Cecília do meu lado, seu Raimundo rindo de alguma piada velha, o menino neto do Felipe correndo entre as árvores, e eu ali, só olhando, sentindo, respirando fundo, e pensei, talvez eu não tenha tido tudo, mas tive o que importa. Fui ouvido, fui lembrado, fui de alguma forma recomeçado. E para um velho como eu, isso já é vitória demais. Acordei mais tarde naquele dia. O corpo demorou a responder. As pernas pesavam mais do que o de costume e os olhos pareciam cobertos por uma névoa fina. Não era dor. Era só o tempo, passando com mais presença. Sentei na cama devagar, respirei fundo e fiquei ali um tempo olhando para a parede. A mesma parede de sempre, com a moldura de madeira onde tinha o retrato da Maria. Ajeitei a manta nas costas, passei a mão no rosto. O espelho ali no canto me mostrou o que eu já sabia. O velho do reflexo era o mesmo de ontem. Mas também, de alguma forma, era outro. A gente vai mudando sem barulho. A Cláudia apareceu poucos minutos depois com o café. Sentou na beirada da cama, como fazia às vezes quando queria conversar devagar. Dormiu bem, seu Tonico? Perguntei se ela já tinha olhado o céu. Ela riu. Tá nublado, mas vai abrir. E eu respondi, sempre abre. No tempo certo abre. Levantei mais lento, me vesti com calma. Peguei o caderno já meio gasto e fui até o jardim. O banco de sempre me esperava. Era estranho pensar assim. Me esperava. Como se ele fosse um amigo, mas talvez fosse mesmo. Aquele banco me escutou mais do que muita gente. Aos poucos, os moradores começaram a aparecer. Dona Amélia trouxe um pedaço de bolo de fubá. Disse que era para esquentar o coração. Agradeci. Comi devagar. Seu Raimundo sentou do outro lado. Leu mais um poema. Dessa vez, sobre a chegada do inverno. O inverno não avisa que vem. Só vem. Concordei com a cabeça. Porque o tempo não precisa de licença. Ele entra. Naquela tarde, Felipe veio de novo. Sozinho. Carregava um envelope e um olhar cheio de coisa que ainda não tinha virado palavra. Sentamos no banco, como de costume. Ficamos em silêncio um tempo. Ele foi o primeiro a falar. Pai, ontem sonhei com a mãe. Ela me olhava e dizia, escuta seu pai. Ele ainda tem coisa para te dizer. Eu fechei os olhos um instante.
A voz dela ainda mora em mim. Em sonhos, em lembranças, no cheiro de roupa guardada. Respondi. Ela sempre soube o que eu tinha para dizer, mesmo quando eu não sabia. Felipe abriu o envelope. Dentro, havia folhas soltas, impressas. Era uma versão digitalizada do meu caderno. Ele tinha escaneado tudo. Disse que queria preservar. Que pensava em transformar aquilo em um pequeno livro, para deixar para os nossos filhos, para os netos. E para quem vier morar aqui um dia, para que ninguém esqueça de quem construiu isso tudo com as mãos e com o coração. Eu não consegui responder. Só apertei a mão dele, forte. Como se dissesse, agora sim, você me vê. Conversamos por horas naquele dia. Ele me perguntou sobre os erros, os que eu mais me arrependia. E eu falei. Disse que talvez tivesse dado mais casa do que colo, mais teto do que abraço. Que passei boa parte da vida preocupado em construir paredes e às vezes me esquecia das janelas. Mas que no fundo, tudo foi feito com amor, mesmo que do meu jeito. E o seu jeito era o que a gente precisava. Só não sabia dizer. As palavras dele me curaram mais do que remédio. Nos dias seguintes, comecei a visitar os espaços do lar com mais frequência. Ia até a sala de costura. Sentava ali só para ouvir as máquinas rodando. Passava pelo refeitório. Sentava nas mesas vazias, lembrando das conversas. Ia até o depósito, cheirava o cimento seco, as ferramentas antigas, como se cada parafuso tivesse um pedacinho da minha história. Fiz questão de visitar os quartos dos moradores que já se foram. Cada espaço vazio me dizia algo. Cada nome que passou por ali deixou um rastro. E o bonito é isso. A gente não desaparece. A gente fica nos cantos, nos gestos, nas lembranças de quem nos viu viver. Escrevi mais no caderno. Quase não cabia mais nada. Mas ainda coube isso. A eternidade não mora nos anos. Mora no que a gente deixa dentro do outro. Passei a conversar com o Vicente com mais frequência. Ele tinha melhorado muito. Já ria, já ajudava aos funcionários, já chamava o lar de casa. Me agradeceu uma noite olhando para o céu. Se não fosse o Senhor, eu tinha virado pedra aqui dentro. E eu disse, você só precisava lembrar que ainda era gente. Ele chorou, me abraçou. Um abraço apertado, de homem que segurou a vida inteira para não fraquejar. E naquele gesto, entendi que talvez essa fosse minha missão final. Lembrar aos outros que ainda são importantes. Aos poucos, fui me afastando das rotinas, não por fraqueza, mas por sabedoria. Entreguei as decisões a Cláudia e Felipe, parei de participar das reuniões, deixei que a casa respirasse com os novos pulmões. Era hora de confiar. E eu confiava. Uma manhã, recebi uma ligação de Cláudio. Primeira vez que escutei sua voz em meses. Disse que queria vir me visitar, sozinho. Eu disse, a porta está aberta. Sempre esteve. E ele respondeu, eu sei. Fui eu que não batia. Não sei quando ele virá. Nem sei se virá, mas só a ligação. Já foi mais do que eu imaginei que um dia aconteceria. Agora passo mais tempo com as mãos cruzadas no colo, olhando. O jardim crescendo, as cuidadoras rindo, os velhos cochilando depois do almoço, o céu mudando de cor. E, de vez em quando, o passarinho cantando no mesmo galho, como se dissesse, tá tudo certo. Sinto que estou indo devagar, não embora, mas para dentro. Como quem entra num cômodo conhecido, fecha a porta e se senta em paz. Não tenho medo. A vida me deu o que eu precisava. Tempo para entender. Tempo para ser perdoado. Tempo para perdoar. E tempo para deixar o que eu era. Em quem continua. O tempo começou a passar de outro jeito. Como se os dias estivessem diminuindo, mesmo com as mesmas 24 horas. O relógio marcava igual. Mas aqui dentro, tudo parecia mais lento. Ou talvez mais sagrado. Cada gesto simples ganhava outro valor. O cheiro do café, o barulho da chuva no telhado, o toque da mão de alguém que passava e dizia, bom dia, seu Tonico. Eu já sabia. O corpo não gritava,
mas sussurrava coisas que só quem viveu muito consegue ouvir. O sono chegava mais cedo, o cansaço mais rápido, e os pensamentos mais longos, como se cada memória fizesse questão de ser revisitada, como velhos amigos passando para se despedir um por um. Não havia dor, havia leveza, mas também uma pontinha de medo, não do fim, mas do esquecimento. Um dia perguntei para o seu Raimundo: "Você acha que a gente desaparece quando morre?" Ele, com aquele jeito sereno de quem já conversou com a morte mais de uma vez, respondeu: "A gente desaparece só se ninguém lembrar do que a gente foi. Mas se alguém contar uma história, uma só, a gente continua." Fiquei com isso na cabeça. Foi aí que Felipe chegou com o que ele chamava de rascunho do livro. Um caderno grosso, encapado com tecido cinza claro, cheio de anotações, correções, fotos coladas aqui e ali. "Pai, tá quase pronto. Eu quis mostrar antes de tudo, porque ainda quero que o senhor veja com seus próprios olhos." Abri devagar. A primeira página tinha uma dedicatória. "Ao homem que me ensinou que ser pai não é ser perfeito, é ser presente, mesmo quando tudo parece perdido." Li o resto em silêncio. Era como ouvir minha própria vida ser contada de outro jeito, um jeito bonito, sem florear demais, mas cheio de verdade. Minhas palavras estavam lá, minhas quedas também, e meus pedaços. Felipe tinha respeitado tudo. E, de algum modo, preenchido os espaços vazios com um amor que, por muito tempo, nem ele sabia que tinha. Fechei o livro devagar. Olhei para ele e disse: "Agora sim, posso ir tranquilo." Ele apertou os olhos, disfarçou o choro. "Ainda não, pai. Fica mais um pouco. Tem gente que ainda precisa do Senhor." Respondi: "A gente nunca vai embora de verdade se deixar coisa boa plantada." Naquela semana, visitei cada morador como quem não queria chamar atenção, mas queria marcar presença. Comentei com Dona Amélia que o fubá do bolo dela era o mais macio que já provei. Disse pro Vicente que ele tinha jeito de líder, e pro seu Raimundo só deixei um bilhete no caderno dele: "Obrigado por ser ponte." Não falei nada demais. Só fui, estive, me fiz lembrar. E então, numa tarde morna, Cláudio apareceu. Veio sem aviso. Parou no portão, com o mesmo olhar de menino perdido que ele tinha quando era pequeno, e derrubava alguma coisa na sala. Caminhou até mim devagar, tirou o boné, abaixou a cabeça, sentou, e ficou mudo por longos minutos. Depois disse: "Pai, desculpa ter demorado tanto." Não havia mais nada que ele precisasse dizer. Já bastava. Só coloquei minha mão sobre a dele e disse: "Tá aqui. É isso que importa." E naquele momento, o silêncio entre nós disse tudo que os anos não disseram. Conversamos pouco, mas com verdade. Ele contou que sempre teve medo de ser julgado, que nunca se sentiu filho suficiente. Que quando me internaram, ele achou que estava cuidando, mas no fundo, estava fugindo da própria culpa. E que, ao ver o livro, ao ler tudo, entendeu o tamanho do homem que ele tinha tentado reduzir a um velho doente. Ficou por um tempo. Depois foi embora. Mas dessa vez, deixou a porta aberta. E eu sabia. Ele voltaria. Naquela noite, me sentei na varanda do lado de fora. As luzes do jardim estavam acesas, e o céu tinha estrelas. O vento era calmo. Respirei fundo. O caderno já estava cheio. O livro já tinha sido entregue. Os filhos já tinham voltado, cada um à sua maneira. E eu finalmente me senti inteiro. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu aceitei o que não precisava mais carregar. Fechei os olhos e apenas escutei o mundo respirando. Os últimos dias chegaram como chegam os dias de setembro, sem pressa, sem alarde, mas com uma luz diferente. O céu parecia mais fundo e o vento mais lento, até o tempo, que sempre andou em passos largos, começou a caminhar de mansinho, como se me esperasse. Eu sentia no corpo a canseira, a falta de ar depois de andar só um pouco, o sono que chegava antes do pôr do sol.
Mas acima de tudo, eu sentia na alma. E quando a alma começa a se despedir devagarinho, o corpo só acompanha. Não há susto. Há paz. Já não fazia questão de levantar tão cedo. Gostava de ficar mais na cama, olhando para o teto, lembrando dos cheiros da infância, da risada da Maria, do barulho dos meus meninos correndo pelo quintal. Às vezes, sorria sozinho. Às vezes, chorava também. Mas nunca mais senti solidão. Meu caderno estava completo. Tive até que pegar algumas folhas soltas para escrever as últimas coisas. Não escrevia mais para deixar respostas. Escrevia para deixar vestígios. Porque no fundo, a gente nunca sabe o que de fato vai ficar. E se ficar só uma frase, que seja uma que acenda a luz. Felipe vinha com mais frequência. Já não falava de planilhas, nem do livro, nem do lar. Só ficava comigo. Pegava minha mão, contava do neto. Às vezes me lia trechos das minhas próprias palavras, como se quisesse devolver para mim aquilo que eu tinha deixado escapar no papel. E aquilo me alimentava mais que sopa quente. Pai, tem alguma coisa que o senhor ainda sente que ficou para trás? Ele me perguntou uma tarde, enquanto me cobria com a manta que a dona Amélia teceu. Pensei um tempo e respondi: não, só deixei de dizer umas coisas na hora certa. Mas agora, você está aqui. Isso é hora certa também. Ele assentiu. Abaixou a cabeça. Chorou em silêncio. E naquele choro, eu senti tudo. O menino, o homem, o pai que ele se tornou. E fiquei orgulhoso, não só dele, de mim também. Porque apesar de tudo, fui pai até o fim, do meu jeito. Mas fui. Fiz questão de entregar alguns objetos antes de ir. Pequenos, mas cheios de história. Dei ao seu Raimundo meu relógio de bolso. Aquele que ganhei ainda na juventude, quando terminei minha primeira casa construída com as próprias mãos. Disse a ele: agora é você quem marca o tempo por aqui. Para Dona Cecília deixei um lenço bordado pela Maria. Ela chorou ao ver. Disse que ia dormir com ele debaixo do travesseiro. Ao Vicente, entreguei um martelo pequeno, enferrujado mas inteiro, para lembrar que a gente conserta, mesmo depois de quebrar. E pro lar, deixei o caderno. Pedi para Cláudia guardar na biblioteca, com um bilhete. Este caderno é só papel, mas o que está aqui dentro vive em quem viveu. Cláudio ligou um dia antes. Disse que estava em paz, que leu o livro com os filhos e que prometeu a eles que, um dia, contaria quem o avô foi, não só com palavras, mas com atitudes. Abracei aquele telefonema como quem abraça um filho, mesmo de longe. Na última noite, pedi para dormirem com a janela aberta. Queria ver o céu, queria escutar o jardim. Ouvia vozes distantes, risos baixos, passos leves dos cuidadores. O mundo seguia, e eu ia me despedindo por dentro, sem drama, só com gratidão. Felipe ficou comigo, sentou na cadeira ao lado da cama, ficou em silêncio, só respirando comigo. Às vezes tocava meu braço, como quem dizia: tô aqui. E era isso que eu precisava. Antes de fechar os olhos, disse para ele: filho, não esquece uma coisa, a gente morre mesmo. É quando param de falar da gente com amor. Enquanto tiver uma lembrança, um gesto, um cheiro que lembra, a gente continua. Ele respondeu com os olhos, molhados, cheios de coisa que palavra nenhuma alcança. E então, eu descansei. Não sei quanto tempo passou depois disso. Mas se você está me ouvindo agora, é porque, de algum jeito, eu ainda estou aqui. Porque ninguém vai embora de verdade quando deixou o amor plantado pelo caminho. Agora me conta, essa história te tocou de alguma forma?